Aí, galera, raciocínio lógico, nosso amoconcursos.com. Vamos lá, vamos encarar? Vamos ver agora um tema que volta e meia aparece dentro dos programas de RLM, que são operações geométricas. Ou seja, uma parte de geometria, tá? Operações geométricas, nossa geometria. Vou falar de geometria plana. Um pouquinho de geometria plana. Fechado, galerinha? Vamos lá, geometria plana. Bom, importante você saber, tá? Vamos começar com as áreas das figuras planas. Vamos desenvolver aqui nosso item 1, as áreas das figuras planas. Vamos lá, as áreas das figuras planas, tá? Bom, vamos começar com a nossa primeira figurinha, o nosso quadrado, cada um no seu quadrado. Vamos definir as áreas. Quadrado, definição de quadrado, uma figurinha de 4 lados iguais, né? Cada lado 90 graus com o outro. 4 lados iguais que eu vou chamar de cada lado igual a A. A área do quadrado, tá? A área do quadrado, nós vamos definir, vou chamar A de área, tá, galera? A de área. A área do quadrado é a base dele vezes a altura. Lado vezes lado. A vezes A, que é A ao quadrado, tá? A base do quadrado está aqui, a altura está aqui, né? Só que no quadrado a base é igual à altura. Então a área do quadrado é base vezes altura. Só que a base do quadrado é igual à altura. Então aqui está a base, ó. A base é sempre onde a figura está apoiada, tá, gente? Na convenção aí da geometria. E a altura, que nós vamos chamar aqui, a altura, é um segmento, né, de reta que vai da base até o topo, tá? Então, tá aí, lado vezes lado. Então, por exemplo, um quadrado de lados iguais a 4, qual vai ser a área? 4 vezes 4, 16. Um quadrado com os 4 lados iguais a 3, qual vai ser a área? 3 vezes 3, né? 9. Um quadrado com os 4 lados iguais a 8, qual vai ser a área? 8 vezes 8, 64. Tá bom? Maravilha, beleza. Então, nossa primeira figurinha plana, o quadrado, cada um no seu quadrado. E aí nós podemos puxar outra figurinha de 4 lados, retângulo. Estamos começando aqui a analisar a área das figuras de 4 lados, beleza? Vamos começar analisando as áreas das figurinhas de 4 lados. O quadrado, o retângulo. Retângulo também tem 4 lados, só que não são 4 lados iguais. Vou chamar os lados do retângulo de A e B. Tá? Vou chamar o A de base, onde a figura está apoiada, e o B de altura. Né? Então, o retângulo, A aqui, B aqui, B aqui. O A na horizontal, o B na vertical. É o retângulo. De lados A, B, B. Né? No retângulo, a base é diferente da altura. A base é diferente da altura. Então, nós podemos botar aqui a área do retângulo, é base vezes altura também. A vezes B. Só que no retângulo, a base é diferente da altura. Então, base vezes altura no quadrado, no retângulo, base vezes altura. Beleza? Tá? Então, se você tiver um retângulo, por exemplo, cuja base era 3 centímetros e a altura igual a 2 centímetros, qual vai ser a área desse retângulo? 2 vezes 3, 6 centímetros quadrados, né? Unidade de área é unidade quadrática, metros quadrados, centímetros quadrados. Beleza? Tá? Então, um exemplo, um retângulo de base 3, altura 2. 6 centímetros quadrados. Fechou quadrado e retângulo? Tá bom? Bom, vamos para a nossa outra figurinha de 4 lados? Podemos ir? Outra figurinha? Quadrado, retângulo. Qual é a outra aí de 4 lados? Qual a outra de 4 lados? Fala aí para mim. Losango? Isso, losango. Losango. Losango é aquela bandeirinha, gente, aquela bandeirinha. Bandeirinha da festa junina. Bandeirinha. É nossa bandeirinha, ó o losango aí. Tá? O losango, ele tem, ó, o quadrado, ele tem 4 lados iguais, tá? Só que o quadrado, as diagonais dele são iguais, tá vendo? Essa diagonal aqui no quadrado é igual a essa, tá vendo? Isso aqui é a diagonal, né? Diagonal do quadrado são iguais.
No losango, não. O losango ele tem 4 lados iguais também. Só que as diagonais não são iguais. Ó, essa é uma diagonal aqui, grandona, diagonal grandona, que eu vou chamar de Dzão, D maior, diagonal grandona. E aqui uma diagonal menorzinha, que eu vou chamar de Dzinho. Dzinho, tá? Dzão, Dzinho, beleza? Ok? Tá bom? A área do losango não tem a ver com os lados dele, apesar dele ter, ele tem 4 lados iguais, beleza? Então ele tem uma diagonal maior e uma diagonal menor. A área do losango vai ser em função das diagonais dele. A área do losango vai ser o produto das diagonais dividido por 2. Produto das diagonais dividido por 2. Então, por exemplo, se você tem um losango cuja diagonal maior mede 10 e a diagonal menor mede 8, qual vai ser a área dele? 10 vezes, vamos supor centímetros, né? Centímetros, 10 vezes 8 sobre 2. Ou seja, 40 centímetros quadrados. Tá? 40 centímetros quadrados. Que vai ser a diagonal desse losango. Tá? Beleza? Então, a área do losango, produto das diagonais dividido por 2. Losango. Fechou? Fechou o losango? Tá bom. E outra figurinha de 4 lados, nós temos o quê? O nosso trapézio. O nosso trapézio. O trapézio é essa figurinha aqui, ó. Ó. Tem 4 lados, tá vendo? 4 lados. Vou chamar esse lado aqui de Bzão, a base dele. Só que Bzão, vamos chamar assim, de base, só que maior. Por que maior? Porque tem um Bzinho aqui, tá? Que é paralelo, Bzão e Bzinho são paralelos, né? São paralelos. E como ele é menorzinho, vou chamar de base menor. A gente define assim. E vou chamar esse segmento que está aqui, ó, de H. É muito comum na geometria você chamar H de altura. A altura é um segmento de reta que vai da base até o topo na vertical. E a área do trapézio vai ser igual a base maior mais base menor sobre 2 vezes a altura. Era o trapézio, isso aí. Base maior mais menor sobre 2 vezes a altura. Então, por exemplo, se você tiver um trapézio cuja base maior é 10, tá? A base menor é 4 e a altura é 3, vamos supor que seja tudo centímetros, tá? 10 centímetros de base, 4 centímetros, 3 centímetros de altura. Qual vai ser a área dele? Vamos fazer base maior mais base menor sobre 2. 10 mais 4 sobre 2. Multiplica por 3, que é a altura. Quanto é que vai dar? Vamos fazer a conta juntos? 10 mais 4, 14. Dividido por 2, 7. Vezes 3 está ali do lado, 21 centímetros quadrados. Então, esse era o trapézio. Base maior mais menor sobre 2 vezes a alturinha desse trapézio, que é uma figura de 4 lados também. Beleza? Ok? E a nossa última figurinha de 4 lados. A última figurinha de 4 lados que nós temos aqui para a gente analisar é o nosso paralelogramo. Paralelogramo. Tá? Que é essa figurinha aqui. Né? O que é o paralelogramo? Quando você pegasse um retângulo, pega um retângulo aqui, ó o retângulo, ó o retângulo, ó o retângulo. O retângulo não tá em pezinho, dá um peteleco nele aqui, ó o dedo, dá um peteleco nele, dá um peteleco nele, dá um peteleco bem aqui, dá um peteleco nele, ele cai, tá vendo? Ó, deu o peteleco aqui, ele abaixou. Empurra ele, empurrei ele pra cá, ó, enverguei o retângulo. Tá? Beleza. Aí, ele vai ter uma base, que eu vou chamar de Bzinho, né? Uma base que eu vou chamar de Bzinho, se é a base dele. E ele vai ter uma altura que eu vou chamar de H. Tá, a altura dele, né? Que vai da base até o topo, tá vertical, tá vendo? Essa é a altura dele, né? Olha a altura dele.
Vou botar aqui melhor para você. Olha a altura dele. Olha a altura dele. A área é base vezes altura. Tá? Base vezes altura. Ok? Igual a área do retângulo. Só que ele está deslocado para cá, o paralelogramo, que é a nossa figurinha também de 4 lados. Tá bom? Nossa figura de 4 lados. Fechou? Então, por exemplo, paralelogramo cuja base é igual a 3 e a altura 2, qual é a área? 3 vezes 2, 6. Centímetros quadrados ou metro quadrado, o que seja. Tá bom? Beleza? Fechou aí o paralelogramo? Tá? Bom. Beleza. Então vimos as áreas das figuras planas de 4 lados. Mas vamos continuar ainda com as áreas das figuras planas. Vamos continuar ainda. Vou ver aqui uma figurinha chamada triângulo. Triângulo, triângulo, exatamente, triângulo. Já uma figurinha de 3 lados. A área do triângulo, o triângulo também tem uma base que eu vou chamar de B. B é a base dele. E ele tem uma altura também, ó. O que é a altura do triângulo? Ora, a altura dele é o tamanho, um segmento de reta, que eu chamei de H, H é de altura, que vai dar base até o topo, né? Que vai dar base até o topo, né, galerinha? Que vai dar base até o topo. A área de qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Base vezes altura sobre 2. A área de qualquer triângulo é o valor da base vezes a altura dividido por 2. Por exemplo, um triângulo que tem a base igual a 4 e a altura igual a 7, qual vai ser a área dele? Qual vai ser a área dele? Vai ser 7 vezes 4 sobre 2, né? Beleza? 14. Tá? Então, essa é a área do triângulo. Base vezes altura sobre 2. Beleza? Tá bom? Depois nós vamos estudar os tipos de triângulo. Isso aqui é a área que vale para qualquer triângulo. Qualquer triângulo, a área base vezes altura sobre 2. Nós temos o círculo. Nós temos o círculo. Nós temos o círculo. O círculo está aqui. Esse é o círculo. Essa bolinha aqui que você está vendo é o centro do círculo. Está exatamente no meio. Está exatamente no meio. Esse segmento de reta que está exatamente no meio e anda aqui na reta até tocar o círculo, né? Aqui a circunferência, vou chamar de R. R é o raio do círculo. R é o raio. É o raio. Tá? O dobro do raio a gente chama de diâmetro. Então o raio vai do centro do círculo até a casca dele, até ele. Né? O dobro do raio é o diâmetro. A área do círculo é dada por essa expressão matemática. Π vezes o raio ao quadrado. E o que é π? Π é uma letra grega que representa um número na matemática, você tem que saber. O π é uma dízima não periódica. Tá? É um número irracional que tem esse valor, 3,14, 3 pontinhos aí. Uma dízima aperiódica, não periódica. Isso aqui segue infinitamente, é um número irracional, uma dízima aperiódica, é o π. 3,14. Tá? Então, por exemplo, um círculo cujo raio é igual a 3 centímetros, qual seria a área dele? A área dele seria 3 vezes 9. Né? 3 ao quadrado, 3 vezes 9, perdão, 3 ao quadrado vezes π. Ou seja, 9π centímetros quadrados. 9π. Porque o raio é 3 ao quadrado 9 vezes π. Se a banca quiser que você faça a conta, você vai ter que usar 3,14, tá? Você vai ter que usar 3,14 lá para fazer a conta. Então, se a banca quiser que você faça a conta, você vai ter que usar 3,14. Então, seria 3 ao quadrado, quer dizer, 9 vezes 3,14, beleza? Tá? E vai dar 28,26 centímetros quadrados. Beleza? 9 vezes 3,14. Tá bom?
Fechado? Beleza. Então esse é o círculo. Agora olha só, ainda em círculo, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Às vezes tem questões que pedem um comprimento da circunferência, porque círculo seria tudo isso daqui, tá, gente? Circunferência seria a casquinha aqui, seria essa linha aqui, só questões formais só. Qual é o comprimento da circunferência desse carinha aqui? Como é que você calcularia o comprimento da circunferência? Não tem régua circular, né? Como é que você faz? Olha o dedo, como você pegasse aqui, imagina-se que um círculo fosse uma corda em forma de círculo. Você pega a tesoura aqui, ó, corta aqui, ó, cortou aqui. E aí você abre, né? Você abre, ó, o círculo, ó, você abre o círculo. Né? Você cortou aqui, ó, e abriu o círculo. Aí você vai medir com a régua o comprimento dele, né? Tá? Medir com a régua o comprimento dele, beleza? Então é assim que mede o comprimento de círculo. Você tem que cortar o círculo, corta aqui com a tesoura, corta, abre ele e mede com a régua o comprimento dele. Depois você fecha, dá o nozinho aqui e virou o círculo de novo. Tá? Bom, o que interessa é que o comprimento da circunferência, né? Quanto é que mede essa linha aqui, C de comprimento, anota aí no seu caderno, C de comprimento, é dado por 2 vezes π vezes R. Então, nesse meu exemplo, esse círculo de raio 3 centímetros, né? Círculo de raio 3 centímetros, botei o quadrado aqui, raio 3 centímetros, cuja área é 9 vezes π centímetros quadrados, cuja área é 28,26 centímetros quadrados, tem como comprimento o valor 2 vezes π vezes 3, ou seja, 6π centímetros. 6π centímetros. Unidade de comprimento não é a quadrática. Unidade quadrática é unidade de área. Então aí, se ele quiser que você calcule, seria 6 vezes 3,14, não é isso? Seria 6 vezes 3,14, né? Dá quanto isso? 18,84, né? Centímetros, que seria o comprimento. Então, um círculo de raio 3 centímetros tem como área 28,26 centímetros quadrados e como comprimento 18,84 centímetros, usando o π 3,14. Tem questões que já colocam gabarito em forma de π mesmo, que não pede para você fazer conta nenhuma, mas você tem que saber que o valor de π é 3,14. Fechado aqui na nossa geometria plana, beleza? Tá? Maravilha! Então, com isso daí, nós fechamos as áreas das principais figuras planas. As áreas das principais figuras planas, beleza? Ok? Perímetro é uma definição. O que é perímetro? Soma dos lados de qualquer figura plana. Então, um quadrado de lados 3, qual é o perímetro dele? Ora, o perímetro dele é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Né? Vamos supor que seja centímetros. Cuidado só com a unidade. Vai ser 12 centímetros. Tá? E a área, base vezes altura, 3 vezes 3. 9 centímetros quadrados. Então, o perímetro é a soma dos lados de qualquer figura. Qualquer figura. Área de um triângulo. Bom, tem que somar os 3 lados do triângulo. Um triângulo de lados 3, 4 e 5. Qual é o perímetro? 3 mais 4 mais 5. Tá? Ok? Tem que ser o perímetro. Soma dos lados de qualquer figura plana. Beleza, então nesse item 1 nós vimos as áreas. Né? Nós vimos as áreas, tá?